E aí chegamos à última questão, né, atividade 17, que é referente a uma receita para panquecas, tá? Repare o seguinte, vamos marcar, lembra que eu falei, marca o que foi importante, porque isso aqui vai ser utilizado na questão, tá? Então, ó, em receitas, usam-se medidas de massa ou capacidade, né? Observe os ingredientes para fazer 4 panquecas. Olha, o importante aqui, ó. Essa receita, ela serve para 4 panquecas de milho, tá? É importante você entender isso, tá? Ó, não é para uma, é para 4. Então, para se fazer 4 panquecas, eu vou utilizar essa receita aqui. 3 ovos inteiros, 50 gramas de farinha, 180 gramas de milho, 75 mililitros de leite, 60 gramas de manteiga, uma colher de sopa, sal a gosto, óleo para fritar. Repara uma coisa, isso aqui não faz muito parte do que vai ser explicado, mas já é um gancho aqui, porque eu já passei uma matéria referente a isso. E repara o seguinte, você tem um valor, mas ó, ele é sempre seguido de uma unidade de medida, tá? Então, sempre quando você trabalha com quantidades, você tem que colocar a unidade de medida. Isso aqui é muito importante, principalmente se você está trabalhando com coisas que você precisa medir, tá? Então, ó, aqui no caso, 3 ovos inteiros. Isso aqui é uma unidade de medida, né? No caso, a gente está trabalhando com ovos. É claro que aqui não está falando o tipo de ovo, mas 3 ovos. A gente considera um ovo normal. 50 gramas, ó, gramas, 180 gramas, 75 mililitros, isso aqui é líquido, ó, líquido, né? A gente está falando de capacidade, aqui a gente está falando de massa, né? Ó, 60 gramas, massa, uma colher de sopa, ó, uma outra unidade de medida, ó, uma colher de sopa, tá? Poderia ser qualquer tipo de colher, uma colher de café, uma colher de chá, mas não, uma colher de sopa, tá? Sal a gosto aqui no caso é uma unidade de medida aqui não, você vê que aqui não tem uma unidade de medida nesse caso aqui, porque isso aqui vai do gosto de cada um. Da mesma forma, o óleo, né? O óleo aqui não colocou, mas é o suficiente para fritar. Então, aqui são duas coisas que você não tem tanta relevância, porque são coisas à parte, né? Que vai ao gosto de cada um. Mas ó, a receita principal você tem valores e as unidades, tá? Então respeitar sempre as unidades, principalmente na hora de colocar as respostas, colocar as unidades. Dito isso, vamos então para a questão. Determine a quantidade necessária de ingredientes para fazer 16 receitas. Ó. Vamos lá, ó. 16 receitas de panqueca, tá? Aqui, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu quero preparar 16 panquecas, tá? Cuidado para não confundir, porque aqui ele pode falar o seguinte, você pode entender que isso aqui sejam 16 vezes essa receita, tá? Não é bem isso, ele está falando 16 receitas de panqueca. Aqui ele está falando na receita em si, e que nessa receita você tem 4 panquecas. E aqui ele quer saber 16 receitas de panqueca de milho, ou seja, ele quer saber 16 panquecas ao todo, tá? Lembrando que quantas vezes eu vou ter que aumentar essa receita para dar 16? Para fazer isso, a gente pode resolver por meio de uma continha de divisão, né? Eu tenho que eu quero 16 e a minha receita ela só serve para 4 panquecas. Então, quantas vezes eu vou ter que repetir ou quantas vezes eu vou ter que aumentar os ingredientes dessa receita para poder realizar, né, para poder fazer 16? Bem, se você lembrar da tabuada do 4, né, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16. Então, ó, são 4 vezes que eu vou precisar desses ingredientes para realizar, né, para poder fazer essas 16 panquecas, tá? Ó. Isso significa que tudo que tem aqui dentro da receita eu vou multiplicar a quantidade por 4, certo? Então, ó, se na receita original eu tenho 3 ovos, eu vou multiplicar por 4. Então vão ser 12 ovos. Se na receita original eu tenho 50
gramas de farinha, eu vou multiplicar por 4, vão dar 200 gramas, tá? De farinha. Se na receita original eu tenho 180 gramas de milho, vou multiplicar por 4, isso aqui, vão me dar 0, 2, 3, vai, 720 gramas, tá? De milho, né? Milho verde. Certo? Próximo. Se na receita original eu tenho 75 mililitros, tá? Para quem não sabe, mililitros é 1 litro dividido por 1000, tá? Então, quer dizer que é dividido por 1000, tá? Então, 75 mililitros de leite. Isso aqui vezes 4 vão dar 20, passa 2, 28, 300 mililitros, tá? Ó, é um M minúsculo e o L maiúsculo de litro, tá? De leite. Isso aqui é quase um copo, né? 60 gramas de manteiga. 60 gramas de manteiga vezes 4 vão dar 240 gramas, tá? De manteiguinha. Beleza? E aí uma colher, né? Uma colher de sopa vezes 4 vão ser 4 colheres. Colheres de sopa. E aí, sal e o óleo, como é a gosto, então a gente não precisa, né, exemplificar aqui e colocar. Então, a resposta basicamente é isso aqui, ó. É só pegar o que está na receita e multiplicar por 4, né? Simplesinho, tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem.